Historinhas da Pitty. E ela começa assim. Era uma vez uma menina que vivia em uma casinha minúscula em um pequeno vilarejo, na beira de uma grande floresta. Ela vivia com sua adorável mãe e seu pai, que dirigiam a padaria da aldeia. O pai servia aos clientes enquanto a mãe assava pão fresco e deliciosos bolos para vender na loja. A família tinha uma casa aconchegante, bastante para comer e teria sido muito feliz, exceto por uma coisa. A garotinha não havia aprendido boas maneiras. Ela sempre fazia o que queria e geralmente era muito rude. Quando o pai deixou-a escolher um bolo para comer na padaria, ela empurrou todos os clientes e pegou o maior bolo para si mesma. "Isso é muito grosseiro", disse o pai. A garota sorriu para ele com a boca cheia de bolo. "Não quero saber", disse ela, cuspindo migalhas por toda a parte. No aniversário dela, o carteiro chegou com um presente de sua avó. A menina arrancou o pacote de suas mãos e o rasgou. Dentro estava um casaco vermelho brilhante, super macio, com um capuz. A garotinha gostou muito do casaco e o colocou imediatamente. "Você deve escrever para sua avó e dizer obrigada", disse a mãe. "Que chato, não vou", disse a menina, mostrando sua língua. "Que malcriada", disse o carteiro enquanto se afastava de bicicleta. A partir daquele dia, ela ficou conhecida como a Chapeuzinho Malcriada. A mãe e o pai ficaram preocupados que Chapeuzinho Malcriada tivesse aborrecido sua avó, não lhe agradecendo pelo belo casaco que havia recebido. Então, um dia, a mãe encheu uma cesta com bolos especiais e os levou para Chapeuzinho Malcriada. "Hoje é o aniversário da vovó, então papai e eu pensamos que você poderia levar estes bolos para ela, como um presente de todos nós", disse a mãe. Chapeuzinho Malcriada levantou os olhos de desprezo. "Como a vovó pode estar fazendo outro aniversário? Ela já é tão velha." "Por favor, você vai levá-los? Papai e eu temos que trabalhar e sua avó está animada para vê-la", disse a mamãe. "Além disso, você ainda precisa agradecer a ela por seu presente de aniversário." Chapeuzinho Malcriada suspirou. "Tá bom." "Obrigada", disse a mamãe. "Lembre-se, se você encontrar alguém no caminho, seja muito educada. Diga por favor, obrigada e todas as outras palavras mágicas." Chapeuzinho Malcriada pegou a cesta e se arrumou para ir a pé até a casa da vovó. Era um longo caminho através da floresta. Chapeuzinho Malcriada inventava canções rudes enquanto caminhava. Depois, quando se cansou disso, começou a tentar assobiar o mais alto que podia. Ela estava assobiando tão forte que não estava olhando para onde estava indo e esbarrou diretamente em um lobo que estava esperando em uma encruzilhada. Ele caiu no chão. "Ei", disse o senhor lobo com raiva, "olhe por onde anda." "Por que deveria?", disse Chapeuzinho. O senhor lobo tinha ido a aulas especiais para ajudá-lo a administrar seu temperamento. Ele respirou fundo e contou até 10. "Não é educado", disse ele, "derrubar as pessoas." Chapeuzinho olhou para ele por um minuto, depois riu. O senhor lobo ficou assustado. "Por que você está rindo?", perguntou ele. "Porque você acabou de ser derrubado por uma garotinha." A Chapeuzinho Malcriada riu. "Já vi cordeiros mais fortes que você." "Que menina grosseira", disse o senhor lobo. Ninguém jamais ousara falar assim com ele.
A Chapeuzinho Malcriada abanou o capuz e caminhou através da floresta. Chapeuzinho nunca tinha andado sozinha, até sua avó, e não estava muito segura do caminho. Ela deu algumas voltas erradas e, embora não percebesse, acabou voltando para o cruzamento com o Sr. Lobo. A Chapeuzinho Malcriada colocou o nariz no ar. Ai, esse lobo é ainda mais fedorento do que aquele pelo qual passei antes, disse ela em voz alta. Embora ela estivesse sendo mal educada, o Sr. Lobo esforçou-se muito para ser educado. Você deve estar perdida. Aonde você está tentando ir? Perguntou ele. Estou indo para a casa da vovó, disse Chapeuzinho. Eu sei onde a sua avó mora. Posso ajudá-la a encontrar o caminho, disse o Sr. Lobo. Talvez você devesse encontrar o caminho até um dentista para cuidar dos seus dentes grandes e bobos, riu Chapeuzinho. O Sr. Lobo ficou muito chateado. Muito bem, rosnou o Sr. Lobo. Não vou ajudá-la então. Que bom! Chapeuzinho Malcriada dobrou seus braços. Eu não preciso que você me ajude. Ela andou por um caminho aleatório. O caminho estava muito coberto de vegetação. Chapeuzinho Malcriada logo se viu no meio de um arbusto espinhoso e percebeu que estava muito perdida. Ela subiu ao topo de um morrinho e começou a pular para ver se conseguia encontrar uma saída. Um coelho saiu correndo de um buraco no morrinho. Bom dia! O coelho acenou para Chapeuzinho. Meu nome é Senhora Coelha. Você poderia parar de pular em cima da minha casa, por favor? Vou parar de pular se você me disser de que maneira saio desse arbusto estúpido, feio e espinhoso, disse Chapeuzinho Malcriada. Eu posso ajudar-lhe, mas você precisa dizer a palavra mágica primeiro, disse a Senhora Coelha. Chapeuzinho Malcriada sorriu enquanto fazia um grande salto no ar. Abracadabra, disse ela. A própria Senhora Coelho teve vários filhos e sempre tentou ensinar-lhes boas maneiras. Não era essa a palavra que eu queria dizer. A Senhora Coelha disse gentilmente. Começa com a letra P. Pressa! Chapeuzinho Malcriada gargalhava e pulava para cima e para baixo ainda mais. Você é uma menina malcriada e pode ficar perdida, disse a Senhora Coelha, voltando à sua toca. Os espinhos arranharam as mãos e os joelhos de Chapeuzinho enquanto ela rastejava através deles. Demorou muito tempo para que a Chapeuzinho Malcriada rastejasse pela vegetação espinhosa, mas finalmente chegou à margem de um rio. Do outro lado estava a casa da vovó. Um lenhador estava de pé na margem do rio com um pequeno barco de madeira. Bom dia para você! O lenhador levantou seu chapéu educadamente. Preciso de uma carona para atravessar o rio, disse Chapeuzinho Malcriada. O lenhador levantou as sobrancelhas. Bem, se você disser a palavra mágica, então você pode ficar na fila atrás dos meus outros passageiros. Chapeuzinho Malcriada virou-se para ver o Sr. Lobo, a Senhora Coelha e a sua família esperando pacientemente na margem do rio. Chapeuzinho Malcriada nunca gostou de ser a última em qualquer coisa, então andou para a fila e cortou a frente. O Sr. Lobo rosnou. O meu barco é suficientemente grande para todos vocês, mas não vou levar ninguém que seja malcriada, disse o lenhador enquanto subiu em seu barco e ajudava os animais a subir. Ele remou por todo o rio, deixando a Chapeuzinho Malcriada para trás. Ei, e eu? Chapeuzinho chamou o lenhador. Volte aqui. O lenhador não deu bola para Chapeuzinho Malcriada. O barco deslizou sobre o rio. Em poucos minutos, ele e os animais saltaram do barco para a margem distante do rio. Eles saltaram sobre a grama e entraram na casa da vovó. Isso é rude, Chapeuzinho murmurou para si mesma. O lenhador estava levando os animais para ver a vovó. Ele poderia ter me levado também.
Sem um barco, Chapeuzinho Malcriada teve que atravessar o Rio Frio. Ela levantou a cesta de bolos o mais alto que pôde, mas eles, ainda assim, ficaram muito molhados. Seus sapatos se encharcaram de água e suas meias ficaram ensopadas. Ela jogou os bolos destruídos no rio e os viu afundar. Quando Chapeuzinho Malcriada atravessou o rio e chegou à casa da vovó, ela estava de muito mau humor. "Deixe-me entrar!" gritou enquanto batia com força na porta. O lenhador abriu a porta. "Boa tarde", disse ele. "Você gostaria de entrar?" "Por que você está atendendo a porta? Esta não é sua casa", disse Chapeuzinho empurrando-o. "Estamos preparando a casa para uma festa surpresa de aniversário para sua avó", disse o lenhador. "Nós a mandamos dar uma bela caminhada esta manhã", explicou a senhora Coelha. "Ela estará de volta em breve." "Eu trouxe bexigas coloridas", disse o senhor Lobo. "O senhor lenhador trouxe bandeirolas e a família Coelho trouxe comida." "Bem, eu trouxe deliciosos bolos, mas eles ficaram destruídos no rio", disse Chapeuzinho Malcriada. "Deixa pra lá", a jovem coelhinha Tessie bateu palmas. "Você pode comer um dos meus." Chapeuzinho Malcriada andou até a mesa e começou a esmagar todos os bolos de Tessie em sua cesta. "Ei, deixe alguns para o resto de nós", gritou Tessie. "Não, eu não vou", disse Chapeuzinho. "Vou comer todos sozinha." Tessie parecia muito triste. "Quanta grosseria", rosnou o senhor Lobo. "Tessie fez os bolos para todos." Os animais desejavam que Chapeuzinho Malcriada não estivesse lá. Eles estavam preocupados que ela arruinasse a festa com sua rudeza. "Você gostaria de nos ajudar com as decorações?", perguntou a senhora Coelha. Chapeuzinho Malcriada sentou-se na poltrona da vovó e colocou seus pés sujos e molhados no banquinho à frente. "Não, estou cansada de andar", disse ela. "Mas estamos todos ajudando", disse a coelha Tessie. "Faça-me ajudar", disse a Chapeuzinho Malcriada sorrindo. "Bem, se você não vai ajudar, poderia ao menos sair do caminho?", perguntou o lenhador. "Preciso ficar de pé na cadeira para terminar de pendurar minhas bandeirolas." "Oh, você vai ter que se esticar, seu preguiçoso", disse Chapeuzinho. "Vou sentar-me onde quiser." O lenhador subiu em um banco e se inclinou o máximo que pôde sobre a cabeça da Chapeuzinho Malcriada. Ele esticou e caiu. Escorregou do banco e caiu até o chão, junto com todas as bandeirolas. O senhor lenhador ficou muito triste por suas lindas decorações terem sido arruinadas. "Não importa", a senhora Coelho confortou. "Por que em vez disso não praticamos nossa canção para a vovó?" "É o nosso presente para ela, uma canção especial de aniversário que escrevemos juntos", explicou a coelha Tessie para Chapeuzinho. "Mas você já não trouxe os bolos?", disse Chapeuzinho. "Isso é um extra", disse Tessie, sorrindo e batendo as palmas. Chapeuzinho Malcriada não queria que os animais tivessem um lindo presente extra para a vovó quando ela não tinha. Então, esperou até que começassem a cantar e começou a assobiar forte. Todos eles pararam. "Você está arruinando a canção", disse o senhor Lobo com firmeza. "Não, estou fazendo melhor", respondeu Chapeuzinho Malcriada, rindo para si mesma. "Sua canção soa como um bando de gatos gritando em uma gaita de foles." Ela esperou até eles recomeçarem e depois assobiou novamente. O senhor Lobo havia chegado ao limite dos assobios da Chapeuzinho Malcriada. Ele pulou na frente dela e gritou: "Você vai parar de ser tão malcriada?" Chapeuzinho Malcriada ficou em silêncio por um momento. Em seguida, ela mostrou a língua e assobiou bem forte novamente, bem na frente do senhor Lobo. "Pare com isso!", gritou o senhor Lobo. "Se você não parar agora mesmo, vou devorar você."
Ah, você não pode me pegar. Você é tão lento que perderia uma corrida contra um caramujo adormecido, disse Chapeuzinho Malcriada, colocando seus polegares no ouvido e abanando seus dedos para o Senhor Lobo. Então, ela correu pela sala com seu capuz vermelho saltando atrás dela. O Senhor Lobo correu atrás de Chapeuzinho. Ele a perseguiu até um canto. Chapeuzinho Malcriada não teve medo. Ela virou-se e riu dele, o que deixou o Senhor Lobo ainda mais zangado. Sabe, eu costumava ser conhecido como o grande lobo mau, antes de aprender algumas maneiras, rosnou ele. Ha, você é mais como um esquilo pequeno e assustado, com dentes falsos. Você nunca me comeria. Chapeuzinho Malcriada riu tanto que não viu a grande boca malvada do Senhor Lobo em direção de sua cabeça. No momento seguinte, o Senhor Lobo devorou a Chapeuzinho Malcriada, suas más maneiras e seu capuz vermelho em um grande, enorme e voraz gole. O Senhor Lobo parecia se sentir muito culpado. "O que você fez, Senhor Lobo?", disse o lenhador. A malcriada se foi. Desapareceu rápido assim. O Senhor Lobo comeu a Chapeuzinho Malcriada, disse a Senhora Coelho. "O que dirá a vovó? A vovó vai ficar chateada. Vovó vai chorar em seu aniversário." "Oh, não!", choraram os coelhinhos. Naquele momento, a porta da frente se abriu e a vovó entrou. "Olá a todos! Que lindo ver todos vocês", disse a vovó com um grande sorriso. "Senhor Lobo, senhor lenhador, senhora Coelha. Coelhinhos, vocês todos cresceram." A vovó abraçou cada um de seus amigos, um de cada vez. Ela não tinha ideia de que algo ruim tinha acabado de acontecer. "Que bela surpresa! A festa pode começar assim que minha neta Chapeuzinho chegar." Os convidados da festa não sabiam o que dizer. As bandeirolas estavam todas no chão. Os bolos tinham desaparecido e Chapeuzinho estava presa na barriga do Senhor Lobo. Mas a Senhora Coelha estava tentando dar à vovó um belo aniversário. "Vamos lá, todos!", ela chamou. "Vamos cantar a canção de aniversário da vovó. 1, 2, 3. O Senhor Lobo abriu bem a boca para cantar. "Brum!" "Senhor Lobo", a vovó parecia chocada. Naquele momento, o Chapeuzinho Malcriada apareceu da boca do Senhor Lobo. "Minha neta!", a vovó gritou. "Perdoe-me", disse o Senhor Lobo. Chapeuzinho Malcriado olhou para ele. Ela quase disse algo rude, como fazia normalmente, mas depois lembrou-se da escuridão dentro de sua barriga. "Obrigada, vovó, você salvou minha vida", disse Chapeuzinho Malcriada. A barriga do Senhor Lobo era escura e cheirava a feijão velho e podre. "Eu não queria ficar lá para sempre." Chapeuzinho abraçou a vovó muito forte. "Obrigada, obrigada, obrigada." "Que adorável ouvir você dizer obrigada", disse a vovó. "Eu não me lembro de ter ouvido você dizer isso antes." "Tive um dia realmente horrível", disse Chapeuzinho. "Eu me perdi na floresta, fui arranhada por espinhos, depois fiquei encharcada no rio e depois fui devorada." "Oh, querida", disse a vovó, "isso soa horrível." "Foi tudo culpa minha", disse Chapeuzinho Malcriada. "Sempre fui rude com todos, mas vejo agora que se tivesse sido gentil, nenhuma dessas coisas teriam me acontecido. Perdoem-me todos." "Qual é a palavra mágica?", gritaram os animais. "Por favor", Chapeuzinho Malcriada respondeu. Todos aplaudiram e tudo foi perdoado. "E vovó, obrigada pelo seu casaco", disse Chapeuzinho Malcriada. "É lindo e eu o amo." "De nada, querida", a vovó disse sorrindo. "Se você não vai mais ser malcriada, teremos que mudar seu nome para Chapeuzinho Vermelho." "Eu também tenho algo a dizer", disse o Senhor Lobo. "Sinto muito por comê-la."
essa parte não foi de toda culpa sua. Então, Chapeuzinho Vermelho e Senhor Lobo trabalharam juntos para consertar todas as decorações. A banda da floresta chegou para tocar para a festa e todos dançaram juntos. Chapeuzinho Vermelho lembrou-se de todas as palavras mágicas. Ela ofereceu bolo a todos os outros antes de comer um pedaço. E quando a festa acabou, ficou para ajudar na limpeza. Todos se divertiram muito e vovó disse que foi o melhor aniversário que já teve. De agora em diante, usarei sempre boas maneiras, prometeu a si mesma Chapeuzinho Vermelho, enquanto caminhava para casa. Então, ela arrotou e riu, bem, na maior parte do tempo. Palma pra historinha, que ela é uma gracinha. Hora do beijinho! O beijinho especial de hoje vai para a Maria Antônia e o irmão Ângelo, que todos os dias antes de dormir assistem as historinhas do canal. Beijinho! Essa foi a leitura do livro Contos de Fadas às Avessas, Chapeuzinho Malcriada, escrita por Jo Franklin, com adaptação de James Missy. E agora é a sua hora de participar. Se inscreva no canal, deixe o seu like, participe pelas redes sociais ou por e-mail. Até a próxima historinha. Tchau, tchau!